Já mandei isso. Tá, Tá vendo? cheguei. Pronto, agora foi rápido, Elaine. Olha que sucesso. Até a internet precisa de pausa. Precisa, precisa. Pronto, olha, você foi muito Isso. corajosa de poder ter proposto essa pausa. Vamos lá. Tem que Tudo bem. fazer isso. Muito bem, o pessoal chegando. Isso aí, né? Isso. E é muito interessante isso que a gente até acabou de viver, né? E eu falo muito a diferença entre insistir, desistir e persistir, né? Exatamente. Que essa nossa retomada seja um ato persistente, né? Insistir em É. você não me escutar não estava legal, né? É, impor ou desistir e daí não deu. Ô, meu amor, delícia, que bom que você está aí, gafieirinha. Ainda nós vamos dançar uma gafieira, isso sim, nas Sete Lagoas. E eu tenho grande carinho, né, pela Rosália, por toda a equipe, quantas vezes já fomos até lá, Carolina Seabra, que delícia, né? E a gente poder, então, situar. E aí estava dizendo de Sete Lagoas, eu me lembro uma ocasião, Elaine, que eu tinha uma clínica aqui, várias psicólogas, e tivemos uma reunião de manhã, e foi uma reunião desgastante, resolvendo as questões práticas e tal. E eu sei que quando terminou a reunião, eu cheguei em casa e falei com meu marido, eu quero ver água, eu quero aliviar, eu quero água, eu quero ir para Sete Aqui a gente tem. Lagoas. Eu não quero uma Tem. lagoa, não, eu quero Mais de sete. 7. Não, e você É. sabe que aqui tem mais de 7 lagoas, né? Porque, na Ah, pois é. verdade, É. temos muitos aqui. E foi uma grande hidratação. Mas é aí. Aqui, vou te propor de novo. Lê outro pedacinho que você já riscou. Estou tomando a lição aí de 2002, tá vendo? Coisas simples, coisas recentes, Não, e o, Elaine. e o livro tá todo escrito mesmo, todo Não, e você escrito. tem a edição primeira, porque essa já não. Eu não fiquei nem com um exemplar, eu não tenho nenhum. Tá vendo? Então Isso é você guarda. raridade. Isso é Deixa eu te contar raridade. só bem rapidamente a história desse livro, porque todo mundo, quando eu falo que eu tenho esse livro de capa, né? Tipo assim, uma capa Isso. totalmente diferente, né? E Isso. tal. E o meu já tá todo amarelado, já emprestei ele para milhões de pessoas, porque quando eu falo que eu tenho, às vezes a pessoa assim, sempre me manda, Elaine, você tem um artigo sobre isso? Elaine, porque eu junto muito artigo, muita coisa, porque eu gosto disso, eu gosto de estudar, eu gosto de ter a minha biblioteca virtual, porque quando eu pesquiso eu já tenho ali. E aí teve uma pessoa que ela ia fazer o trabalho de conclusão de curso dela sobre o luto. E aí eu conversando com ela na época, ela falou assim, eu tô precisando de buscar uns livros e tal, que não sei o quê. Eu falei, olha, eu tenho algumas coisas no meu computador, mas eu tenho 2 livros que eu acho sensacional, não sei se vai poder te ajudar. E aí eu mostrei esse aqui para ela, né, da Aham, Elizabeth e tal, aham. que também foi comprado em 2005, né, em 2005. E aí mostrei para ela, nossa, que bacana que você tem esse livro e tal. Eu falei assim, mas eu tenho um outro, só que ele é muito específico em algumas coisas, porque ele não é que nem o da Elizabeth, que fala uma coisa assim, muito, muito, muito técnica, né, pelo olhar dela, o ensinamento sensacional que ela tem, mas eu tenho de uma outra pessoa que conta uma história dela, mas envolve também o olhar técnico, porque ela também é psicóloga. E aí, se você quiser, eu te empresto esse livro, não sei se vai servir e tal. Aí eu falei assim, tá, eu tenho o livro do Luto à Luta da Glaucia. Ela, o quê? Você tem esse livro? Porque eu não acredito, porque eu tô procurando esse livro, porque alguém me falou dele e ninguém tem aqui na cidade e tal. Eu falei assim, mas eu tenho, só que eu não sou da cidade, porque eu sou de Belo Horizonte, moro em Aham. Sete Lagoas há 17 anos, e a minha história com esse livro começou quando eu era aluna de psicologia na Newton, que eu comecei meu curso na Newton, em 93, e aí eu dei uma pausa, 94, 95, voltei em 96. Quando eu voltei em 96, eu tive, nesse período, até enquanto eu consegui fazer as matérias lá na Newton, eu tive aula com a Sônia, né? Sei. A professora Querida, Sônia Soninha Coelho, uma é, querida. Sênia Coelho. Aí eu tive aula com ela. E aí ela percebeu, né, acho que foi sensacional, e ela tem uma história na minha vida também, assim, e ela falou assim, Elaine, eu estava conversando e tal, eu falei, professor, eu estou procurando emprego e não consigo, porque né, eu preciso estar trabalhando, e eu estava passando por uma situação muito complicada na minha vida dentro de casa e tal. Eu falo assim, olha, eu tenho, na época ela era presidente da MITEF, né? Isso. Assim, ó, eu participo de uma associação que hoje eu sou presidente e eu preciso muito de uma secretária para me ajudar em algumas coisas da organização dessa associação. E aí, se você quiser, aí você pode ir para minha casa
por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, alguma coisa assim. Aí eu te dou a passagem, se você quiser almoçar na minha casa ou levar, você que fica assim, à sua vontade e tal. E aí você faz esse trabalho, fica o dia todo e depois vai embora. Eu falei assim, eu acho ótimo, para quem não tinha nada, nada, Que eu achei maravilha, sensacional. E maravilha. aí, e nesse encontro que foi por volta de 2002, né, mais ou menos foi nessa época de 2002, ela sempre tinha, né, aqueles eventos. Eu lembro de um brunch sensacional que teve em um lugar, que tava você, que tava ela, que tava a Juliana Um, né? Tava um Delícia. monte de gente bacana. E aí, assim, eu falei assim, mas o que que é brunch? Eu nem sabia que era brunch. O que que é brunch? Ela falou assim, é um café da manhã mais reforçado, que serve para almoço, porque a gente vai ficar o dia todo, mas a gente não queria... Aí ela foi me abrindo portas tão bacana, tão legais. Bacana, E aí bacana. eu era secretária da Que Amitef, delícia. mandava mensagem para todo mundo, cartinha, porque na época existia correio, né? É. Cartinha para todo mundo. E aí, em um desses encontros que eu lembro que a gente teve da Amitef, eu não lembro exatamente como que foi isso, mas eu lembro que eu adquiri o seu livro e você estava lá. Olha, gente, tá tudo amarelo, pra você ter ideia. E aí você estava lá, e aí você autografou, Amém, né? amém. Olha pra você ver, maio de 2002. Então eu É achei isso isso. tão sensacional. Eu tenho isso aqui com tanto amor e carinho, porque isso conta da minha história no início da psicologia, do encontro com vocês naquela época. E aí foi Exato. tão mais sensacional ainda nessa vida que eu consegui fazer o meu curso em Belo Horizonte até uma certa época. Mudei para Belo Horizonte, para Sete Lagoas em 2003. A professora Sônia, né, me acompanhando, mesmo como professora, mas também como ali a sua secretária, que eu ia para casa dela. Gente, eu ficava o dia inteiro na casa dela, lá no Belvedere, e a gente batia papo, conversava, fazia o meu trabalho e ia embora. E ela, assim, nós desenvolvemos tanto uma com a outra, que quando eu falei com ela que eu queria sair da minha casa para mudar minha vida, porque não estava bacana um monte de coisa, ela falou assim, olha, eu tenho uma geladeira antiga aqui, se você quiser, eu te dou ela, Coisa. né? E aí, essa geladeira, ela é daquelas antigonas, pesadonas, da General Electric, nem existe mais. E aí, quando eu vim para Sete Lagoas, que foi final de março de 2003, mais ou menos 2, 3 meses, não, uns 4 meses depois, eu liguei para ela e falei assim, Sônia, eu vou querer aquela sua geladeira, você tem ela ainda? Porque agora eu consegui vir para cá e aluguei uma kitnetzinha para mim, porque eu morei 3 meses primeiro na casa de uma amiga, até que eu conseguisse um trabalho para eu morar, né, E é sozinha. lindo E isso, né, aí, Elaine? Que é a nossa, geladeira, isso gela, mas também aquece, né? E se a gente está é, falando de cuidado, se a gente está é. falando dessa Nossa, eu acho que parceria, foi um né? cuidado, não, foi um cuidado de um E é muito amor. lindo isso, né? É Nossa, poder lindo. saber pedir, poder estar aberto para receber. E se aí marca, né? Maio de 2002, nós só estamos virando os números, porque nós continuamos em maio de 2020, Continuando. né? É. Então tem E 18, o... tem 18 anos aí, né? Então Tem vai lá, 18 lá anos. no Quirão Pois e é. onde seu coração te mandar. Obrigada, Tati, por ver. É. E aí? O que você lê E aí de nós, aí, dessa época? e aí eu Gabizinho? coloquei, eu vou, isso, eu vou marcar aqui, mas só Ah, concluindo, só essa história que eu acho tão tá. importante, assim, como que, entre aspas, finalizou, porque eu acho que não finalizou. No final das contas, eu vim para Sete Lagoas, depois que eu fiz um outro curso de graduação, eu voltei para psicologia, e aí eu encontrei com a Gabriela Cafieiro, que está aqui, Delfinha, tá né? aqui, E delícia. aí, Pronto, né? e, é, É e assim. aí eu falei, e eu contei essa história até pra Gabriela, não sei se ela lembra e tudo, mas aí assim, no final das contas, eu fiz meu estágio, né, de psicologia em psicologia sistêmica, né? E hoje eu atendo pela sistêmica. Então, assim, Graças a Deus. o ciclo que a minha vida deu começou lá atrás, que eu falo que muito na história desse livro, assim, quando começou. Então, eu acho isso sensacional, essa história, guardo no coração, assim, com todo E realmente que amor, bom, assim. que lindeza, né? Bom, Enquanto você procura, caso alguém se achei. interesse em adquirir, o livro está à disposição no nosso site, né? www.redeap.org.br. Ele pode ser Isso. adquirido. Ei, Gabizinha, vamos lá. E aí, o que É. você lê? Aí, outra frase que eu Outro escrevi aqui, pedacinho. que eu Vai lá, marquei, Elaine. essa Tá. é pequenininha, ela fala assim, aquele que se propõe favorecer a cura tem uma ferida incurável. E aí eu coloquei uma observação minha escrevendo aqui, conversando com você no Aham, livro. Aí eu tá. coloquei, com nós psi, quase sempre é assim.
né? Com nós psi, quase sempre é assim. Não estamos nessa por nada. É como se fosse um dom e um chamado. Sem dúvida, né? E eu acho que é Né? isso. E que ampliamos hoje até a ideia do curar, né? Não como algo que termina, mas como um processo de cuidado. Né? Um processo de cuidado até para entender que é possível, né, dentro de um processo de cuidado, até morrer bem cuidado. Né? Até morrer com saúde, é possível, né? Se isso é feito de uma maneira realmente que não é ir contra, né? Diante desse momento que a gente vive, o Covid, com tantas ameaças, as pessoas estão assustadas, formas de morrer tão pouco usuais, formas de rituais do próprio enterro também, tudo muito diferente, né? Agora, como resgatar saúde, como poder ser criativos e de que maneira que nós também, profissionais psicólogos, podemos usar a criatividade, né? E esse é um conceito que vem da Gestalt terapia, que é o ajustamento criativo, é fazermos ajustamentos criativos e sermos criadores. Por muito tempo a gente foi criador de caso, né? Quem sabe a gente possa ser criador de solução. Né? Sou ainda da geração de pais, né, psicólogos com filhos, com crianças, que quando ia fazer o ingresso à escola, a escola tinha horror de receber filho de psicólogo, porque normalmente era confundido como falta de educação, como sem limite, né? Não podia ter trauma. Né? E que é natural entender, né, que tem limite. Isso é a educação, esse momento ele aponta para limite. Agora, também para possibilidades, né? Possibilidades conosco, como que nós estamos, nós terapeutas, nós profissionais, abrindo a nossa casa. Eu estou dentro da sua casa, né, Elaine? E você está na minha, né? Se a sua teve esse gesto tão gostoso de Soninha, que é uma delícia, né? Uma grande amiga, e essa forma calorosa, e como que isso vai construindo a vida, né? Como que são fios de confiança para que a gente possa ir tecendo essa rede, uma rede que nos ampara pessoalmente, para que a gente possa, sim, se abrir para receber esse amparo, para também oferecer. Né? Não é uma via unilateral. O termo técnico para isso é um caminho de recursividade, não é causa e efeito, né? Mas o ato de poder cuidar, eu também me nutro com essa história, né? E que, naturalmente, favoreço para que outras pessoas possam também ter bem-estar. E vejo que esse possa ser o grande legado desse momento que a gente está vivendo, né? Desenvolver o bem comum, buscar formas realmente sensíveis, mostrar a nossa humanidade para as pessoas com humildade, né? E é interessante porque humildade, humanidade vem de humus, que é uma terra fértil e é um solo coletivo. Estamos nesse solo, né? Expressão bem da Marília Guiar pisando atualmente em gelatina. O solo atualmente é de gelatina. Né? Quem sabe tem bastante colágeno, pode subir pelos pés, né? Quem sabe, né? Agora, né? Naturalmente, né? Diante dessa instabilidade, como é que a gente pode lançar aí nossos portos seguros, né? Esse reencontro nosso, né, Elaine? Com essa história, com esse sabor, né? Com a extinta MITEF, que hoje é a ATF Minas, né? Congregando, então, terapeutas familiares e fazendo discussões e acolhidas aí, né? Memória da nossa querida Juliana Um, né? Que também está aí presente. E aí, Gabizinha, tá aí? Gabi tá aí. Tá aí falando das aulas, dos limites e possibilidades, né? Amém. E é legal, assim, eu vou ler mais um trechinho aqui, que eu acho tão bacana esse aqui também que veio aqui, assim, de olhar e ver a palavra e me chamou a atenção. E aí fala assim, profissionais da saúde se mostram mais afetivos, sensibilizados e atenciosos com as pessoas que assistem, após ter passado pela vivência do seu próprio adoecer. E que aí não é preconizar situação para ninguém. Agora, dor é da vida. Se eu não tenho condescendência com a minha dor, e se eu não cuido das minhas dores pessoais, eu posso ter muita intolerância com a dor do outro. Né? Eu me lembro que logo depois que a Camille, minha filha, faleceu,
eu recebi uma carta lindíssima da Jean Clark Juliano. Jean Clark, uma gestalt terapeuta querida, que agora também já não está conosco, e depois ela acabou publicando num livro dela histórias que contam essa carta, né? Que ela escreveu para mim, que eu guardo com tanto coração. E ela dizendo, na época, quando, uma semana depois da morte da minha filha, eu voltei aos atendimentos clínicos, e ela falava, volta não, Glaucio, volta não, o povo vai falar de briga de empregada, de marido, você vai voar no pescoço deles, né? E um jeito dela de querer até me proteger, né? Por outro lado, poder se abrir, sim, para estar inteiro com a outra pessoa, é também resgatar a nossa inteireza. A nossa inteireza porque a gente também tem dor, né? Em vários momentos naquela situação, e eu recebendo pessoas, e era curioso porque muitos clientes que eu estava atendendo, especialmente famílias, na época da morte da Camille, quando a minha secretária anunciou uma semana depois que eu estava retornando à clínica, muitos não quiseram retornar, né? E a ideia era mais ou menos essa. Olha, eu contrato um engenheiro para construir a casa do engenheiro caiu, como é que a gente faz, né? Então, outras pessoas se dispuseram e foram pessoas que a resposta delas era, se ela está dizendo que está em condições, pode marcar, né? E foi em 1998 uma quebra e uma ultrapassagem paradigmática, porque, de fato, até então, a vida particular do terapeuta era blindada, era um muro, isso não se falava. Exatamente. Né? Mas um terapeuta que tenha descompostura de ter uma filha que morreu, né? Esse fenômeno é escandaloso, não tem jeito de esconder. Né? E que se eu tivesse escondido, eu teria feito muito mal. Né? A mim e às pessoas, e a desonestidade da relação. Em vários momentos que eu estava atendendo as pessoas, elas chegavam em determinado ponto e elas me perguntavam, mas e você? Como é que você está? E são momentos até hoje, né, Elaine, que me encantam, porque não era uma inversão e eu percebia que até compartilhar com elas, sim, estava sendo de alguma forma uma inspiração. Né? Eu também não tinha modelo, eu não sabia como é que era aquilo. Eu estava reinventando. Né? Se você está dizendo aí que na sua busca não achou textos que amparam a saúde emocional do psicólogo em especial, né? Eu também não tinha essa referência, mas isso a gente vai, né? Vai construindo, né? E as coisas vão sendo tecidas. Né? E vejo que tecer com o tempero da honestidade, da humildade, né? Da aproximação, que é uma aproximação que não nos iguala. Somos desiguais, somos diferentes. O que não quer dizer que somos cercados de prejuízos e de privilégios. Né? Todos nós temos em comum o direito de ter direito e também de termos deveres. Né? E que nesse momento é isso, né? Que está presente. Quer ir para outra frasezinha, alguma outra pauta que você preparou para a nossa conversa? Tá. Eu tenho uma outra frase aqui, mas alguém está falando uma coisa aqui que eu acho que é bacana. Tá. Eu acho que é o Marcos está falando aqui. Essa live é um repensar minha vida profissional e afetiva. Obrigada, Elaine, você em Sete Lagoas e com a voz idêntica, a companheira de meu falecido pai, me traz lindas lembranças. Olha só, que legal, que legal. Né? Eu acho legal essas trocas, esses compartilhamentos, porque eu acho tão Sem rico, dúvida. né? Sem dúvida. É sensacional. Bom, eu tenho uma outra frase aqui que fala o seguinte: é o terapeuta reconhecer sua dor e tornar a sua vida mais vívida, sem arrogância e nem humilhação, apenas tendo a humildade de receber aquilo que lhe é destinado, buscando ativar sua força de transformação. E é isso que eu estou dizendo, né? Uma humildade Exatamente. que vem do humus, né? Vem da humanidade. Humanidade vem de humus, vem de humildade, né? E que muitas vezes, né, nós distorcemos isso realmente numa arrogância humilhada ou numa humilhada, uma humilhação arrogante ou uma arrogante humilhada. Né? Então, acho que é legal ir estabelecendo esses caminhos. E especialmente, né, Elaine? Perceber que na vida, se a gente adota uma postura de sermos muros, de sermos obstáculos intransponíveis, a coisa fica muito pesada. Né? E
como profissionais, nós podemos ser pontes, fazer ponte, né? E aí é o velho Guimarães Rosa, que eu não posso deixar de citá-lo, né, Elaine? Quando ele diz, só quem tem cava funda de buraco é que põe por riba a ponte. Né? Então, que as nossas dores sejam acolhidas, as nossas dores sejam os nossos mestres, sejam os nossos impulsionadores, né? Para que a gente faça revisão, para que a gente adote, no mínimo, uma posição, sim, honesta da gente com a gente, da gente com as pessoas, né? E da gente com a vida, né? Lembrando que o outro mais pertinho de nós é nós mesmos, é verdade. É nós né? mesmos. Se a gente não cuidar da gente, como que a gente vai cuidar do outro? Não, né? E esse é um grande preceito, né? Olha, amar ao outro, né? Tem uma vírgula, né? É como a si mesmo. Quer dizer, querer de fato desconsiderar a sua dor é, no mínimo, você ser um algoz com você mesmo, né? E acho muito interessante nesse tempo, e a gente já vinha, Marília e eu já estávamos agora para o mês de maio, com um workshop planejado sobre espiritualidade dentro da academia, né? Que também é uma outra questão, né? E pensando na espiritualidade, que necessariamente não é um dogma religioso, mas são as conexões, né? São caminhos que vão tecendo essa rede, fazendo pontes. Eu me lembro muito, sim, da oração do Pai Nosso. E eu acho que essa é uma questão interessante, né? Se já começa com a ideia de um Pai Nosso, portanto, estamos falando de uma fraternidade, né? Supõe-se que se tem pai, então tem... E é nosso, nós somos irmãos. De que maneira que a gente se irmana? E estamos irmanados não quer dizer que estejamos embolados. E que a nós, psicólogos, assumindo, sim, a nossa humanidade, podemos estar inteiro para poder realmente nos abrir para a humanidade do outro, né? Já chorei com o cliente, né? Já ri com o cliente, já arrepio com o cliente, né? E que me sinto muito confortável nessa condição, né? De estarmos conectados, né? E é interessante porque às vezes mostrar a indiferença, aquela coisa da distância, né? Não desrespeitando nenhuma forma que outras pessoas trabalham, não é isso. Mas assim, a gente tem que se perceber humano com o outro para essa conexão, para essa, né, essa entrega. Porque eu sempre falo com os meus pacientes assim, o nosso processo terapêutico, né? Apesar que ela sabe que é o dela, né? Porque ela que está ali. Mas eu falo assim, é o nosso processo terapêutico, nós vamos conseguir, nós vamos achar, sabe? Assim, eu às vezes até eu fico incomodada com tanto que eu falo nós ali. Sei. Mas porque é isso que eu acredito. Porque eu acredito assim que é a nossa relação, é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento. Não é só ele que está indo lá para buscar ajuda, buscar né, assim, uma orientação, como muitos chegam. Eu queria essa opinião. Né? Aí a gente vai desmistificando essa história. Mas eu falo assim, olha, a história aqui é nossa, nós estamos juntos. Né? Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa assim, o psicólogo está lá e nós estamos aqui. Não, eu penso que nós estamos juntos nessa. Né? E o espanhol nessa história, o espanhol, né, ele traz um pronome essencial que eu acho fantástico, que é o nós outros. Né? Eu com o outro, é nós outros. Né? Eu com nós outros. Nós outros, né? Muito lindo, né? E que somos nós, mas não é algo que aperta, não é o nosso, não é um nó, né? Mas ele é plural e ele é uma construção, né? E certamente trazendo aí a terceira margem do rio. Olha cá, né? Marília, a frasezinha dela. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? E muitas vezes, né, Elaine? Até a palavra alma, ela ficou muito abolida da nossa conversa como psicólogo, e psique quer dizer alma. Né? Nós ficamos tão reféns de técnicas, tão atentos a aparatos, a estratégias, que a gente desconsiderou, né, essa forma de encontro etéreo, né, que ela é muito maior. Né? Ela cria esse clima, essa aura, né, esse ponto que favorece aí encontros, de fato, que eu chamo de honestos.
Quer ir para outra frasezinha? Como é que está o nosso tempo? Eu não... Tá, o tempo aqui, porque eu tive que desligar meu computador para ficar menos você internet, trapaceou, aí eu né? perdi. Porque, na verdade, como entrou na live de novo, então a gente ganhou mais um tempinho. Pois é, deu uma Mas, trapaceadinha básica, né? mas Tá assim, bom. eu tô olhando as horas aqui, mas assim, Então ele você avisa, faz. 20 segundos antes ele avisa. Então, quando eu falar assim, Então ó, tá bom. precisamos de fechar, aí precisamos de Tá. fechar Não, outro mesmo. Que dia aí eu ele estava com a fecha. Karina, quando viu, acabou, né? É isso aí. Porque ele me mostra que 20 segundos, depois e acaba. Então Isso, aí a gente tem que fechar isso. nesse momento. Mas eu acho legal isso que você está falando, e vou falar uma frase aqui que eu achei. Mas quando você fala dessa questão da entrega também, né, do Sei. psicólogo ali com o seu paciente, eu lembro que no estágio que eu estava fazendo, quando eu estudei aqui, depois eu voltei para Belo Horizonte, terminei meu curso na Newton mesmo, em Belo Horizonte. Mas quando eu estava fazendo o estágio de psicologia sistêmica com a Gabriela, eu lembro que na supervisão, né, não sei se ela lembra disso, que ela está aqui, mas eu não sei se ela lembra disso, eu estava atendendo várias pessoas, e uma criança específica, e eu tinha que fechar esse processo com a criança. E aí eu chamei todo mundo da família dela, porque todas as pessoas que faziam parte ali dessa história dela. Então foi o pai, a mãe, a avó, acho que o vô e o irmãozinho, alguma coisa assim. E foi tão lindo, aqui eu falo até arrepio, mas foi tão lindo, que aí eu fiquei ali assim, tão comovido com a proposta assim, que eu levei, mas como eles acolheram a proposta e foram verdadeiros, foram honestos com tudo aquilo que foi proposto, mas assim, do sentimento que surgiu, foi tão lindo. E eu fiquei com aquela vontade de chorar junto com eles, assim, e aí eu não dei conta. E chorei, eu falei assim, gente, mas isso é tão lindo e tal. E aí eu lembro que a mãe da paciente, ela falou assim, não, mas você tá chorando também, né? Eu falei assim, mas isso aqui é humano, isso aqui é lindo. Aí tá, levei isso para a supervisão lá com a Gabriela. E isso foi tão inesquecível, porque depois disso nunca mais isso saiu da minha cabeça. Porque a gente é criado ali dentro da academia que psicólogo não chora, não pode demonstrar emoção, né, enquanto está atendendo, não pode tal. Lógico que a gente tem as limitações, né, de até certo momento também, porque senão vai virar uma conversa e não um processo terapêutico, né? A gente sabe tal. Mas também deixar de viver essas coisas tão lindas que, principalmente, que demonstram amor, afeto, né, que a gente percebe às vezes que está tão precisando entre as famílias, e aí quando tem isso, eu não vou viver aquilo. E eu lembro que eu levei isso para a Gabriela falou assim, por que não chorar, Elaine? Eu falei, ainda bem que eu chorei. Porque senão ia ficar aquela coisa entalada dentro de mim e não ia conseguir, sabe, assim, o que eu ia fazer com aquilo? Nossa, eu fiz errado, né, aluna, né? Eu fiz errado, eu chorei e tal. Então a gente vê que não é tão assim, né? A gente pode E vivenciar poder porque dizer para outra é pessoa, né? humanidade. A sua dor também me dói, né? Também me dói, é Uhum. claro que dói, né? E é isso que eu já Isso. disse. No dia que não formos tocados pela dor do outro e transformarmos essa insensibilidade numa frieza, é melhor vender pipoca, né? É verdade. E aí? Bom, Gabi, tadinha, graças a Deus sou gente antes de ser gente. Muito bem, muito É bom. verdade. Né? Tem uma pessoa que colocou aqui também uma coisa que eu acho que é legal. Peraí, deixa eu falar Tá. aqui, ó. Se chama Dri Tokunaga. Tá aqui, ó. E como se o cliente estivesse em um quarto, deve ser escuro, e o psicólogo entrasse no quarto sem saber a saída, mas dar a mão para que juntos possam encontrar a saída. Que legal, né? E eu acho que essa imagem é bacana, né? E mais uma vez, né, Elaine, dizer que a nós como psicólogos, nós não somos, a despeito de muitas vezes sermos solicitados exatamente a dar a solução, não é essa a nossa história, né? Mas é sim, favorecer contextos e ampliação de reflexão para que as soluções surjam, né? Porque cada um sabe ali e tem, né, o seu caminho. Ô, Knip, você voltou, ainda bem. Bem-vindo, meu querido. Vamos lá. Bom, Valfredo, aí meu uma grande outra parceiro. frase aqui. Uma outra Fala. frase aqui. Que resume um pouco também isso que a gente está falando, né? Quanto mais iludidos de nossa onipotência, maior o aprisionamento da impotência, na impotência. E aí, frasezinha que eu escuto tanto, né? E nesses tempos de Covid, né, Elaine? Nossa, estou impotente, a situação me deixa impotente. Olha, a impotência, ela só é o outro lado da onipotência, né? Mas gosto muito que a gente localize as nossas compotências. O que pode? Às vezes é pouquinho, né? Às vezes é um pouco, é um pequeno, é um prático, é um passo a passo. E mais uma vez, é com humildade.
Olha, é o que cabe, é o que é possível, né? Diante dessas nossas condições de restrições, e elas são inúmeras, né? E que qual é o possível, né? Então, acho que vale, sim, identificar isso. A onipotência, ela é tão irreal e ilusória como a impotência. O que cabe, o que pode, né? O que é possível. Muito bem. É Fabiola, veio verdade. lá de Portugal, bem-vinda, meu bem. Acabei de ter notícia sua. Estava lá na É, live também da Celisa. Muito bom. Fala aí. E aí aí, alguém está Elaine? aqui assim, né? Glaucia, se não pudermos nos emocionar, né? Vamos vender Uhum. pipoca. A Gabriela que É está isso falando. aí. E estou aqui É, pensando, vamos nos emocionar, né? Não tem jeito não. A Analice fala, sentir com os pacientes como humanos, como eles, não é sair do nosso lugar, é mostrar nossa humanidade. exato. E Né? evidentemente, né, que se nos colocarmos na emoção de uma forma abrupta, né, impulsiva, intempestiva, nós vamos fazer bobagem. Né? E É. eu acho que é muito interessante a metáfora até de ferver leite. Né? É, eu me lembro, há muitos anos, eu morava num outro apartamento e tal, e eu tinha um vizinho que tinha a leiteira que tinha aquele apito. Então já era meu despertador, porque ele apitava lá e eu escutava na hora que o negócio estava para entornar o caldo. Né? Mas eu acho que é Uhum. muito interessante nessa história, porque para ferver, e se a gente entender esse leite fervendo, muitas vezes como as nossas emoções que estão ali, né? Se a gente colocar, de fato, um pires de boca para baixo, né, nós podemos permitir a fervura sem que entorne. Né? E eu vejo que ir além, reconhecer as nossas emoções, ter esse caminho de biodigestão e, em torno disso, buscar e construir sentido, né, com sentido e os nossos sentimentos. E poder, sim, compartilhar os nossos sentimentos, porque com a emoção, a flor da pele, nós podemos fazer bobagem. Né? Existe um impulso, por exemplo, de raiva que eu posso sair quebrando e destruindo coisas, mas posso também usar essa mesma energia para fazer correção de rota, né? Para fazer Uhum. ajustes. Né? Uhum. Que nasceu dali, daquela forma intempestiva, e que não é na impetuosidade, não é na impulsividade que a gente vai trabalhar. Né? Eu gosto muito do Dan Ariely, e ele tem um livro que eu acho que só pelo título ele é legal. Né? Quando ele diz, somos previsivelmente irracionais. Né? Somos também supostamente emocionais, né? E que a gente pode ser também surpreendente. Então, Uhum. fazer esse caminho, né? Não da coisa saindo como uma alavanca, que vai, né, ter esse poder destrutivo, mas que a gente, de fato, digira aquilo que a gente está sendo impactado, o nosso impacto, e diante disso, né? Quais meios que a gente possa recorrer, sim, para os nossos impactos. Entender que os nossos colegas de profissão, eles não têm que ser só os nossos concorrentes, né? Não tem que ser Uhum. só na competição, né? Mas Também pode acho. ser um caminho de colaboração, né? Laborar Uhum. com, né? É Uhum. um caminho que não é necessariamente ingênuo, porque nesse mundo existem distorções, existem formas Uhum. as mais variadas de relacionamento, mas ter esse filtro para, inclusive, localizar isso. Né? O que pode ser confiável. Né? O Marcos Uhum. perguntando o Dan Ariely, o Dan O Ariely nome do livro, né? somos previsivelmente irracionais. Somos... o outro eu esqueci, tá? E somos supostamente surpreendentes, tá? Depois você olha Esse é o aí, nome do certo? livro mesmo. É o nome do livro, é a capa do livro, né? O Dan Tá, Ariely, tá? tá. Mas melhor Eu que vou ele é o colocar aqui. Luta-Luta. É Tudo bem. verdade. E é engraçado que, assim, isso que a gente está falando, uma outra pequena frase aqui, ela está bem no início do Queirão aqui, né, que na página 47, ele fala, apoiando na figura mitológica de Quirão, passo a refletir sobre a condição da pessoa do terapeuta, este ser mortal, que também está exposto à intempéries da vida. É, Né? É justamente isso que a gente está falando aí.
E é Deixa eu ver interessante mais. isso, né? Esse ser mortal, e que tivemos semana passada aqui em Belo Horizonte, né? O impacto aí da morte do Dr. Célio Garcia, né? Um Uhum, psicanalista, uma pessoa que teve uma trajetória aí uhum, de muita presença, né, no nosso campo psi, né? E até entender isso, olha, psicólogo também morre. Né? A nossa mortalidade também está presente, né? Psicólogo também tem dor, né? uhum. Por muito tempo eu já escutei essa expressão, Glaucia, você tem cabeça boa? Então, se tiver cabeça boa, quer dizer, então, que a gente pode ser indelicado? Quer dizer que não tenha sentimento? Claro que não, né? O Uhum, tempo da delicadeza, o tempo da generosidade e da gentileza, ele está aqui. Né? E que, mais uhum, uma vez, né, Elaine, se você está chamando atenção para o trabalho em saúde mental do psicólogo que se coloca a serviço, é claro que existe essa generosidade, como eu me referi a essa rede, ao SOS, e foi uma coisa uhum, surpreendente, porque quando a Marília me propôs fazermos mais essa parceria, em menos de 24 horas, nós compusemos a nossa rede de voluntários, de 24 voluntários, com menos de 24 horas. uhum. Temos uma lista de espera de pessoas que também se ofereceram, quer dizer, essa disposição, e quando você fala aí do seu trabalho também em Brumadinho, né? Essa abertura para se colocar e para servir é muito legal, né? E eu vejo que Uhum. realmente é de uma generosidade legal. Mas nós precisamos aprender a ser gentis conosco. Porque uma Uhum. generosidade ao outro, que também não confere e não exercita uma gentileza consigo, né? Vejo que não vale, né? Brinco com a palavrinha consigo, mais uma vez, né? Porque escuto muito também as pessoas dizer, eu não vou conseguir, eu não consigo. Olha, se você estiver com você, se estiver consigo, né? Vamos fazer não desse tamanho enorme, né? Mas daquilo que é possível, né? Uhum. Reconhecer os caminhos, e de novo chamando atenção para o pouco, para o pequeno, para o possível, para o passo a passo, para aquilo que temos nesse momento, né? E eu Uhum. vejo que esse é um grande exercício, de novo, de humildade. Uhum. E é legal mesmo, e é engraçado você falando assim, eu percebo muitas vezes esse movimento, quando você quer chamar pessoas, né, da psicologia, psicólogos, para fazer alguma parceria, sabe, em alguma coisa, para fazermos coisas bacanas, legais, e assim, as pessoas ficam muito com o pé, às vezes, atrás, né, às vezes Uhum. fica com aquele medo, né, de assim, Sei. não, não vou, e aquela coisa toda, e outras coisas, assim, quando você faz alguns movimentos no sentido de ajudar também a essa nossa classe, esse outro que também sou eu, que também é o Uhum. outro e tudo, as pessoas não respondem. Sabe, é uma É coisa que verdade. eu ando percebendo muito ultimamente, assim, é uma coisa que eu sempre já tinha percebido lá atrás, antes da pandemia, porque eu falo que a nossa vida hoje é antes da pandemia e depois É da claro. pandemia. São olhares Certamente. diferentes, são olhares diferentes. Mas eu percebo, assim, o quanto que as pessoas, assim, parece que têm medo de estar com o outro e com os seus pares, para poder É. dividir algo bacana para a cidade, para o seu bairro, para uma comunidade, para um público específico, fica com medo. Então, por exemplo, eu mandei esse post da nossa live de hoje para um monte de gente e tudo, foram poucas as pessoas que realmente responderam em algum momento, falando assim, não, que legal, ou então só um assim, já, né, é uma coisa legal. Tem gente que não responde não, achando que isso está longe, Sei. né? Achando E que essa aí, saúde está longe. E não é por aí, eu não vejo que é por aí. Por isso mesmo, quando eu pensei nessa questão de estar falando sobre a nossa saúde mental, física, desse momento específico, é justamente por isso. Gente, temos que olhar para a gente. Não tem como a gente deixar de olhar, porque também fomos atingidos. Então, também temos que ter esse olhar para cuidar da gente e não só cuidar do outro, porque senão eu fico claro. cuidando do outro, do outro, do outro, e aí eu fico aqui, ai, morrendo, ai, eu saio do atendimento, ai, tô morta, ai, eu não sei o que eu faço. Não, sabe, Uhum. precisamos cuidar um dos outros nesse momento, né? Eu acho A muito Tânia está importante dizendo que isso. mandou a mensagem para todos os alunos dela da psicologia. Obrigada, Tânia, e para os colegas também. Isso Né? mesmo, E é isso muito mesmo. curioso, porque poder desenvolver isso que você fala, se tem o medo, e é o medo da competição, o que é que o outro vai fazer? Será que o outro vai me, literalmente, puxar a perna, vai roubar? Né? Mas poder abrir nesse caminho de fato confiável, e curiosamente, né, Elaine?
Ontem, Marília e eu estávamos terminando a apresentação de um projeto, de um trabalho, né? E somos pessoas muito diferentes. Eu falo, graças a Deus que eu sou Mariana. Ela tem todas as pastas arrumadinho, tudo direitinho. Eu tenho as ideias e ela tem as coisas arrumadinho. Então eu mando as ideias e ela fala, não, mas tá demais. Então, assim, que bacana a gente poder fazer isso, né? Fizemos em torno até aí desse projeto do SOS, nós fomos convidadas então a um webinar. E tínhamos, então, 40 minutos de uma aula para apresentar. E aí eu fiz uma montagem e falei, ó, tá aqui. Aí ela morreu de felicidade, você montou um curso de 4 horas. Né? E aí, quer dizer, o que é a riqueza e a grandeza da parceria? Então, de algo que, a princípio, eu mandei uma avalanche, e Gláucia e avalanche e destempero quase que caminha assim, mais ou menos, né? Mas ter aí o cuidado, a delicadeza, né? A complementariedade desse trabalho. E ontem, quando a gente finalizava, né? Onde nesse momento houve, sim, uma dedicação enorme dela e a gente poder fazer naquilo que é possível e nas contribuições, né? Então, isso dá esse espaço e, de novo, é um espaço de alma. E eu acho que isso é saúde, né? Saúde não quer dizer que você aguenta todos os trancos, saúde não quer dizer que você está aqui sempre com a melhor cara. Não, existem oscilações e é muito bom, né? Diante dessas oscilações, a gente saber como é que conta e com quem conta e a que hora, né? E que somos Amém. humanos, né? Amém. Eu sempre brinco, né, assim, com os meus pacientes quando eles chegam, assim, lógico, no momento adequado, né, de falar isso, não é todo momento, porque a gente tem que ter esse cuidado, mas quando eu vejo que às vezes a pessoa chega com uma demanda assim, ai, mas eu não sei o que eu faço, que eu não tô aguentando mais sentir isso, sabe, assim, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, mas que bom que você tá sentindo isso. Aí ela olha pra mim assim, né, assim, mas minha psicóloga falando que é bom eu sofrer, que é bom eu estar sentindo essa coisa. Eu falei, sabe por que que é bom? Porque só tem 2 pessoas que não sentem, os mortos e os psicóticos. Então, aí ela olha assim, não, que bom que eu não tô morta, eu não sou psicótica. Eu falei, viva. Isso. Tô viva, né? Então, então, assim, a gente tem que ter os outros olhares também para esse, por exemplo, esse momento que a gente está vivenciando. É difícil, é atípico, ninguém nunca viveu isso. Então, assim, como que a gente está vivenciando isso, né, cada um dentro da sua realidade, do que consegue aí, né, ser nesse momento aí, mas também de brincar com isso. Mesmo que não é um momento de brincar pelas pessoas que estão no hospital, pelas mortes. Não estou falando disso, né? Porque isso aí é uma live para um outro momento. Né? Claro, mas eu estou falando hoje do momento positivo disso. Quanta coisa positiva a gente pode tirar desse momento. Quanta coisa assim que a gente levar no bom humor. Ah, que bom que eu estou em casa, que eu não estou gastando. Que bom que eu estou ficando mais com a minha família. Né? Então, assim, tem tantos outros lados que a gente pode ver dessa história. Esses dias eu recebi um post que foi tão sensacional, assim, e eu coloquei ele, assim, né, reparti ele, compartilhei ele no meu Instagram, e ele falava assim que daqui a alguns anos, né, as famílias vão lembrar, os pais vão lembrar, assim, da pandemia, como assim, nossa, aquele momento da economia, né, da crise da economia, da crise de estar dentro de casa, da crise de estar sem emprego, de estar sem dinheiro, de não poder sair. E as crianças, né, os filhos, os adolescentes vão lembrar, nossa, aquele tempo onde que meu pai e minha mãe ficavam dentro de casa, meu pai e minha mãe brincavam comigo, ficavam inventando um monte de história, ficavam inventando brincadeira que eu nunca tinha ouvido falar, porque era brincadeira deles, e aí eles estão retomando. E aí eu lembro que numa live que eu fiz, assim, as pessoas estavam falando assim, mas o que eu faço com meus filhos? Eu falei, vai ser pai, vai ser isso mãe, aí. vai ser isso, e é interessante, é isso que eles vão lembrar. Como é que a gente tem uma certa antipatia da palavra dificuldade, né? Quase como se fosse um desaforo a vida ter dificuldade. Olha, a vida tem dificuldade, né? E ela carece de coragem para a gente lidar agora. A toda dificuldade também existem possibilidades e oportunidades. Né? E quando você diz de humor, né, Elaine, é legal, e voltando para a nossa humanidade, para a nossa humildade, isso também alimenta o humor. O humor vem daí, né? O humor vem de humildade, né? Que é diferente de sarcasmo, que é diferente de ironia, mas é poder realmente, né, introduzir leveza
e conduzir, que Leveza. não é, né? Não é vida de poliana, não é negar que existem Não, obstáculos. não, de Eles jeito estão, nenhum. né? Agora, Tá aí. em função disso, né? E é de novo, essa é uma frasezinha de Marília, não é o isso, mas é o que a gente faz com isso, né? E Uhum, certamente uhum, nós todos, e vejo que a maneira que a gente possa, em alguns momentos, como psicólogos, como terapeutas, compartilhar com os nossos clientes quais são caminhos e formas que a gente possa trabalhar, isso também favorece, né? Eu uhum, trabalhando com uma pessoa ontem e ela muito sobrecarregada com as tarefas domésticas, sem tempo para... E realmente a tarefa doméstica, ela exaure, né? E eu uhum. dizendo a ela, olha, aqui eu tenho pedido comida, né? Ah, mas e a questão aí do vírus? Olha, uma comida você chega, a embalagem, você desinfeta a embalagem e esquenta, né? Não estou comendo salada, estou comendo comida quente, né? Quer dizer, Uhum. e aí é muito bacana, né? Marília falou que eu adiantei. Adiantei o quê, criatura? Onde que eu adiantei? Né? Fabiola está dizendo da restauração, né? E restaurar histórias é a nossa grande amiga, né, Fabiola? Jean Clark, que vai contando, e é nesse livro de Restaurar Histórias que ela publicou essa carta que ela escreveu para mim, que eu tenho um grande carinho com ela, né? E vale isso, né? É um momento da gente se reorganizar diariamente, né? Na questão do isso, né? Do que a gente faz a cada tempo e se estamos dentro de casa numa população fixa, e aqui nesse momento sou eu e meu marido, poder também, né, dentro desse caminho, não ficar com a sensação do monótono, né, do entediante, mas fazer de cada dia, e eu gosto muito da palavra entusiasmo, né? Entusiasmo é interdeus, é ter Deus dentro, né? Um Deus que, de alguma maneira, e que eu posso chamar de Deus, posso chamar de sistema de rede, posso chamar de tal, posso chamar de conexão, não importa. Mas localizar isso, não estamos solitários. Estamos Uhum, conectados, estamos solidários, estamos, né? Mesmo que distâncias físicas, sim, né? uhum. Poder fazer esse caminho aí de reencontros de alma, de reencontros emocionais. E é tão interessante, eu escutei isso, a Ana Cláudia Arantes, que é uma geriatra e que trabalha com cuidados paliativos, numa live dela, ela dizendo, olha, a vida é muito curioso. Antes da pandemia, e como você mesmo diz, né, Elaine? Se existiam quantas reuniões familiares que as pessoas estavam juntas ou jantares, cada um com o seu aparelho telefônico, né? Cada um com seu iPad, enfim, com as suas mídias, né? E os encontros presenciais deixavam de existir, porque cada um conectado, né? E Uhum, aí ela dizendo, olha, é disso que vocês querem? Então é isso que eu vou dar para vocês, né? uhum. Curiosamente, se foi isso que nos afastou, o isso é hoje, o tal do isso, né? É É, o que nos conecta, né? Ó, a mais Paty ou está menos. lá na Itália, que chique, olha que bacana, gente, isso é Nós estamos muito fantástico, chique. né? Isso é um negócio tão genial, né, Elaine? É, A é. nossa rede de Olha aí, olha o enlutados, que isso, né? O que ou isso isso, para leva a onde que o gente isso muito vai, né? para onde vai, né? Não tem fronteiras, né? Então, Não assim, tem, se a não tem. gente imagina que realmente hoje o sistema aí aéreo está reduzido a menos do que 10% da sua Uhum. utilização, né? As viagens estão todas, né? Inclusive as minhas canceladas. As É, minhas também. Minhas as férias, que seria conexões, agora. né? As conexões estão presentes, né? Então, por Uhum. exemplo, lá no AP, né, que é a nossa rede de apoio aos enlutados, nós iríamos, então, em março, cancelar, em março, em abril, né? Em abril, nós iríamos cancelar a reunião, porque não faríamos presencial, né? E, curiosamente, resolvemos e inovamos fazendo reuniões online. E essas reuniões online, então, estiveram pessoas de Belo Horizonte, de Ouro Preto, de Sorocaba, de São Paulo, do Rio, da Alemanha, de Miami, de Nova York, né? A Aí, ó, tem Andréia uma está pessoa aqui, que olha está nos aqui. Estados Unidos. Olha Aí, ó, aí, tá pois vendo? Nós tem estamos Estados chique. Unidos, olha só, tem Itália, tem Estados Unidos, né? Muito A legal Andréia, isso. Nova York. Quer Essa dizer, isso é uma conexão. expansão que a gente não tem É, ideia, né? E é. certamente isso não vai acabar. Não vai acabar, Uhum, né? uhum.
imaginar Tomara que essa... não. né? Eu acho que a gente vai poder fazer ajustes vários, né? Mas realmente essa inovação, ela está presente, né? O mundo realmente daqui vai repensar várias formas em todos os aspectos, nas relações Claro. afetivas, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, né? Eu participei de uma live esses dias, a pessoa falava assim, que na empresa dele, eles ficavam tentando fazer esse trabalho home office com os funcionários, e não conseguia de jeito nenhum. E aí veio a pandemia e todo mundo está em casa. Ele falou, Claro. descobri que foi o vírus que me ajudou, né? Porque Tá ele já vendo? estava querendo sair e não conseguia de jeito nenhum. E aí de uma hora Claro. para outra conseguiu. Né? Fez, Então, né? assim, a E gente a realmente vai rapidez... ter que se readaptar, né, a E a novas formas. rapidez que isso chegou, e chegou de uma hora para outra, né? Fabíola dizendo, olha, é um sentimento ímpar de pertencimento e conexão, e é isso. É verdade. Então, quando eu me referi, né, ao Pai Nosso, quer dizer, a fraternidade, a fratria, ela está aí, né? Abel matou Caim, né? Quem sabe, no lugar de Abel matar Caim, como irmãos, nós podemos sim nos irmanar, né? Nós podemos sim nos conectar, nós podemos sim nos solidarizar, nós podemos sim colaborar, nós podemos, e para mim é uma definição que eu gosto muito, que é do Buscaglia, quando ele diz, olha, amar é eu poder mostrar a minha fragilidade ao outro e ele não usar isso para me atacar. Eu acho que isso é fantástico, né? E é legal a Fantástico. gente pensar nesse momento assim, de resiliência, né? Nesse momento que estamos aí e como vamos sair disso, né? Como que cada um vai sair. E tentar usar o máximo ao nosso favor mesmo, que seja positivo, né? Porque tem muita coisa não legal acontecendo por causa disso, tem, mas isso também nos mostra muita coisa. Né? Infelizmente, mesmo que seja pela dor, né, de um outro que às vezes eu conheço ou não conheço, mas lógico que isso nos atinge profundamente, não tem como a gente não ficar chateado com o número de pessoas morrendo, com o número de pessoas ficando na fila do lado de fora do hospital para ser atendido, né? Dessa guerra política que está aí, sabe? Nesse momento assim que não é para isso, é para unir, não para desunir. Então eu percebo muito essa coisa, mas assim, gente, o que nós estamos percebendo de positivo dessa história? Seja naquilo que eu pensava, sabe? É desconstruir. Eu acho que isso veio para desconstruir para todo mundo, para reconstruirmos algo novo mesmo, a partir desse momento, para sermos melhores daquilo que não estávamos. Né? E assim, a Certamente, nossa né? live está quase acabando, aqui não marcou ainda os 20 segundos, não, mas antes que isso aconteça, eu queria finalizar, né, a nossa live com um texto bem pequenininho, que também está aqui nesse capítulo aqui do Quirão, que eu acho bacana, mas como ele é um pouquinho, né, ele tem umas 5 linhas, então às vezes não dá tempo em 20 segundos, então eu vou fazer antes que ele me imponha aqui os 20 segundos. E aí fala o seguinte: o importante não é aquilo em que acreditais, mas o que fazeis, o que sois e o que sentes. Aceitai apenas a lição que se coadume com a vossa própria experiência. Tampouco o meu ensinamento deveis acatar em palavras. Fazei-o tão somente quando puderdes compreendê-lo a partir de vosso ponto de vista. Buda. Amém. Né? E é isso, né? É essa abertura, que a gente possa, assim, né, deixar esse legado de uma presença amorosa, né? Que é um exercício, né? Claro que as irritações, elas existem, né? Os momentos de desgastes estão Não presentes, mas que fingir a que não gente... estamos sentindo isso, Não, né? Não não, fingir, né? porque é desonesto, né? Conosco, né? E com as relações. Agora, a partir daí, a gente avaliar, né? Que tonalidade que eu quero dar, que direção que eu quero fazer, né? E quando você fala, então falamos de construção, falamos de desconstrução e de reconstruções contínuas, né? E como vamos Agradecendo aí ressignificar isso tudo, né? isso, Como vamos né? ressignificar isso tudo? Alguns podem Né? aprender a lição, outros pagam o preço e não aprendem. Quer dizer, nós somos diferentes e isso é a condição nossa também, né? É verdade. E Agradecendo, aí, sim, a você, né, Ilane? Fala bem. não, é só uma última frase aqui do Pels, né? Que fica bem no Tá. finalzinho aqui, que eu acho que é legal, e falar assim, valeu a pena? Né? Isso é Do Fernando Fernando Pessoa. Pessoa, É, né? Tudo vale a tudo vale pena a quando a pena. alma não é pequena. Se quiseres passar além do bojador, tem-se que passar além da dor. Deus ao mar o abismo deu, mas foi nele que se espalhou o céu. Amém.
Então, voltando às pessoas que se interessarem, né? Essas frases foram tiradas, então, né? Desse artigo, que é do Luto à Luta, né? Que A não é esse roupinha mais. antiga, né? Agora é esse. Né? Agora Ele é está, esse. então, ele está disponível, então, e temos vendas online no site, né? Que é o www.redeap.org.br. Elaine, agradecendo, né? Desde a Mitef, desde Soninha, e esse encontro lindo, e aí, né? Sete Lagoas. Gabizinha, uma delícia, meu bem, né? Agradeço Eu a que você, um agradeço. beijão a todos, né? Eu que agradeço de coração o convite, a disponibilidade, o amor, o afeto, né? Que eu acho que é isso, assim. Eu sempre falo, nós estamos aqui no mundo um pelos outros, né? E que bom que, assim, pelo lado da positividade disso tudo, que nos deu essa oportunidade de estar aqui, nos dá outras oportunidades com outras pessoas que a gente vem conectando aí. Eu acho que isso que é legal e que faz diferença para todos nós, né? De ter Amém. esses momentos, porque às vezes se fosse naquela continuidade que a vida estava antes, né, antes da pandemia, às vezes a gente não poderia estar vivenciando isso, esse crescimento, esse Certamente. olhar, essa transformação. Não Né? ia ter Então, tempo. Não ia ter tempo. não ia ter tempo. Muito Agora obrigada. todo Não ia mundo ter tem tempo. quase tempo, porque a gente Amém. continua Muito. trabalhando. Amém. Bastante, Gratidão, né? viu?